Pessoal, lembrete de um assunto que a Epicar gosta de colocar nas provas, já colocou várias vezes e não tem colocado nos últimos anos. É bom você relembrar isso. É um negócio que só a Epicar faz. Usa base negativa com expoente irracional. Como é que é essa história? Olha só, você sabe que na prática, na engenharia, na física, na matemática, você só trabalha com exponencial de base positiva, né? Por exemplo, essa propriedade aqui, a elevado a x, tudo isso elevado a y. Você sabe que isso aqui é a mesma coisa que o quê? A elevado a x vezes y, né? A potência de uma potência, você faz assim, você repete a base e multiplica os expoentes. Agora, essa propriedade, ela só é válida para a base positiva. Porque se você tiver uma exponencial de base negativa, você pode fazer uma potência de base negativa? Pode fazer à vontade. Só que algumas das propriedades não funcionam para bases negativas. Então você não pode usar. Essa propriedade aqui mesmo não funciona para bases negativas. Quer ver? Eu vou pegar aqui um exemplo com a base negativa. Eu vou pegar aqui a igual a menos 3. Eu vou pegar aqui x igual a 2 e y igual a meio. Vai dar problema isso aqui. Ó, se você fizer menos 3 elevado ao quadrado e elevado a meio, menos 3 está elevado ao quadrado e tudo isso está elevado a meio. Olha aqui. Menos 3 ao quadrado é 9. 9 elevado a meio é 3. Agora, se você fizer por esse caminho, disser que isso aqui é a mesma coisa do que isso, você vai calcular aqui o xy. O xy vai ser 2 vezes meio, que é 1. Então, se você aplicar essa propriedade aqui, você vai ficar com menos 3 elevado ao produto dos expoentes, que dá 1. E aí, isso aqui vai dar menos 3. E agora? Esse negócio aqui é 3 ou é menos 3? Os dois estão certos. Esse cálculo que eu fiz aqui é para essa expressão. E esse cálculo que eu fiz aqui é para essa expressão. Mas elas não tinham que ser iguais? Não. Elas são iguais somente quando A é positivo. Quando A é negativo, elas poderão ser iguais ou não. Isso vai depender do x e do y, tá? Tá, então o problema é esse, é que essa propriedade aqui, ela não existe, ela pode ser igual ou não no caso de base negativa. A base negativa, ela te dá um monte de problema, né? Também essa expressão aqui, você sabe que A elevado a P sobre Q, isso aqui é a mesma coisa que raiz de índice Q de A elevado a P. Mas isso aqui também só é verdade para A positivo. Porque se o A for negativo, isso poderá dar certo ou não. Tem essa história aqui de simplificar, né? Tem essa história de qual é a operação que você faz primeiro. Então, se o A for negativo e o Q for 2, por exemplo, você vai ter a raiz quadrada de um número negativo. Mas se o P for par e você fizer esse quadrado primeiro, aí ele vira positivo, aí pode fazer nos reais. Tá, e qual é o problema da Epicar? É porque a Epicar gosta de fazer isso aqui. Menos 3 elevado à raiz de 2 e tudo isso elevado à raiz de 2. Quer dizer, eles dizem que isso aqui é a mesma coisa que menos 3 elevado a esse produto. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Ou alguma coisa similar, tá? No caso aqui vai dar menos 3 elevado ao quadrado. Menos 3 ao quadrado vai dar mais 9. E se você fizer por esse caminho aqui, será que vai dar certo? Será que para base negativa e expoente raiz de 2 aqui, essa igualdade vai se verificar ou não? Teria que ser feita uma análise mais detalhada, tá? E, na verdade, uma análise detalhada disso aqui usa números complexos. Então, veja bem, essa propriedade aqui, nessas questões que a Epicar coloca, você pode usar. É correto, só que isso é uma receita de bolo. Eu estou adiantando um tópico do ensino médio, você está usando a informação do ensino médio para resolver uma questão que era para ser de ensino fundamental, né? E eu estou garantindo aqui, para 2 e 1 meio não dá certo, mas para raiz de 2 e raiz de 2 dá certo.
E se não for isso aqui, se for uma outra coisa, que sejam também números irracionais e dê um número 2 aqui, um número que você possa fazer a conta. Então, resumindo, na prova da EPICAR, como é que você vai tratar uma exponencial de base negativa? Se for um negócio assim, você a princípio não vai usar a propriedade de repetir a base e multiplicar os expoentes, tá? Você a princípio vai fazer isso aqui primeiro, porque matematicamente essa expressão indica que é para você fazer isso aqui primeiro, pegar o resultado, vamos chamar de R, e aí você faz esse resultado elevado a esse expoente aqui. Eu faria pelos dois métodos, eu faria desse jeito aqui e também faria pelo outro método, que é pegar o menos 3 e elevado ao produto desses expoentes aqui para comparar o resultado. Eu vou verificar se dá o mesmo resultado. Então, se der o mesmo resultado, eu fico tranquilo, vou marcar aquela opção lá, tá? Mas esse método aqui é o método mais correto, porque essa aqui é a precedência correta das operações. Você faz primeiro essa aqui para depois fazer essa potência. Agora, a história do expoente irracional. Você tem aqui uma base negativa elevada a dois expoentes. Expoentes irracionais, coisas, por exemplo, com raiz de 2, né? Deixa eu botar um até que caiu há uns anos atrás na EPICAR. Era 2 raiz de 2 mais 1 elevado a 2 raiz de 2 menos 1. Então, olha só, essa conta aqui você não pode fazer no conjunto dos números reais. Isso aqui é um número complexo, que está fora do programa, número complexo, né? Porém, esse número complexo elevado a esse expoente é uma conta que no ensino médio você aprende a fazer. Isso aqui vai dar como resultado um número real. Bom, no caso, a EPICAR, quando coloca essas expressões com base negativa e expoentes irracionais, ela bota de tal forma que você pode multiplicar esses expoentes aqui, é um pouco de acochambração, tá? Mas você pode multiplicar esses expoentes aqui e eles vão colocar números escolhidos a dedo de tal forma que você tem aqui um número real, esse produto aqui. Então, essa expressão vai ser menos 2 elevado ao produto desses expoentes. Isso vezes isso vai ficar quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, vai ficar 8 menos 1, 7, vai dar menos 2 a sétima, no caso aqui, vai dar menos 128. Tá? Então é assim que você vai proceder se você encontrar essas bases negativas com esses expoentes irracionais aqui. Então presta atenção que isso já caiu umas 3 vezes na EPICAR e tem um camarada lá que gosta de colocar essas expressões. Só a EPICAR que faz isso, de botar base negativa e mandar você se virar com isso. Tem um outro lugar que eu vi cair uma vez, que foi concurso para a Universidade Federal de Sergipe. É o único lugar que eu me lembro de ter visto cair uma questão de exponencial com base negativa. O resto, tudo é base positiva, tá? Aí você pode usar as propriedades que você conhece, mas encontrando a negativa, presta atenção, faz desse jeito aqui.